Voltamos com o Jornal do Piauí aqui pela TV Cidade Verde, a boa imagem do Piauí. Elivaldo Barbosa, Délio Rocha, Zósimo Tavares, para trazer as informações das eleições 2018. Na quarta-feira, a TV Cidade Verde, a Rádio Cidade Verde e o cidadeverde.com divulgaram pesquisa do Instituto Opinar, pesquisa de opinião em quem o eleitor pretende votar para governador, para senador, para deputado estadual, federal e presidente da República no estado do Piauí. Elivaldo Barbosa, com os números na mão, trouxe a repercussão desses dados. Elivaldo Barbosa. Exatamente. Nós somos a coordenações de campanhas de coligações e candidaturas ao governo do estado. Coordenadores avaliaram os números da pesquisa Opinar Cidade Verde e apontando sempre, Joelson, estratégias para transformar intenções de votos em voto para valer. Então vamos ver com Elivaldo Barbosa em tempo real. Segundo pesquisa do Instituto Opinar, 34,19% do eleitorado ou ainda não sabem em quem votar ou não votam em nenhum candidato a governador. Na mesma pesquisa, o candidato Wellington Dias lidera com 41,13% das intenções de voto. Em segundo lugar, aparece Dr. Pessoa, com 11,65%, seguido por Luciano Nunes, com 7,58%, Elmano Ferrer, com 3,05%. Também pontuaram na pesquisa os candidatos Walter Alencar, com 1,20%, Fábio Sérvio, 0,65%, Luciane Santos, 0,37% e Sueli Rodrigues, com 0,09%. Para o publicitário George Mendes, a pesquisa Opinar revela cenário que pode mudar durante a campanha eleitoral. É natural que o grande número de indecisos ainda prevaleça. É natural que a intenção de voto já definida ainda não esteja tão definida assim. Portanto, quando você une a fraqueza a firmeza da intenção de voto atual com mais a grande faixa de indecisos, é provável dizer, é preciso dizer que a eleição não tem nada definida. Os números da pesquisa Opinar repercutem em partidos e coligações que disputam o governo do estado. O esforço agora é para definir estratégias capazes de transformar intenções em votos para valer. Coordenador da campanha da candidata Luciane Santos, do PSTU, o jornalista Daniel Solon encara os números com otimismo para o campo da extrema esquerda. Pode ter, de fato, um grande número de pessoas que vão se abster nessas eleições. Corroborando, inclusive, com a nossa política do PSTU, que é de chamar o povo para uma rebelião, para mudar as coisas nas ruas e não acreditar nas eleições, não no voto, por exemplo. O vereador Jeová Alencar coordena a campanha do candidato Dr. Pessoa, do Solidariedade, e aposta no crescimento da oposição ao governo do estado. A oposição tem grandes nomes, Dr. Pessoa e outros. Eu tenho certeza que até o final desse pleito, até o dia 7 de outubro, a oposição, o Dr. Pessoa, junto com a oposição, nós teremos aí um segundo turno. O ex-deputado Osmar Júnior é da coordenação política da coligação governista e aponta desempenho do candidato Wellington Dias para vencer o pleito já no primeiro turno. Se a eleição fosse naquele dia em que foi aplicado o questionário, o governador teria sido reeleito com 70%, quase 63% dos votos válidos. Exatamente a votação que ele teve quando eleito em 2014. Então a indicação ela é muito positiva. De alguma maneira, todos eles fazem uma leitura otimista, né, Elivaldo Barbosa? É verdade, analisam mesmo aqueles que apenas pontuam e discretamente na pesquisa, mas projetam aí, tem uma leitura que vislumbra aí uma expectativa de crescimento, de competitividade das eleições. O certo é que o quadro, de fato, ele não é um quadro definitivo, mas a campanha está no início, tem todo o terreno aí, apesar de ser curta duração, mas mesmo assim tem toda uma dinâmica para ser desenvolvida, ou para consolidar quem está na liderança, ou para provocar alterações profundas no curso da campanha eleitoral. Nós também ouvimos o representante da campanha de Elmano Ferrer, Norberto Campelo. Vamos ouvir o que ele disse. Os números
mostram que a realidade do processo eleitoral no Piauí é bem diferente do que se vinha propalando até aqui. O que nós percebemos é que a oposição é altamente viável e que a disputa será acirrada até os 45 minutos do segundo tempo para vermos quais os candidatos que estarão no segundo turno. O que nós acreditamos é que o senador Elmano tem um potencial muito grande de crescimento. O que a gente percebe é que ele entrou na disputa como um candidato altamente viável e uma excelente opção para os eleitores. Bom, Zósimo Tavares, como é que você vê, não os números, mas a interpretação daqueles que representam os candidatos dos números da pesquisa Opinar? Joelson, pelas manifestações públicas dos interessados na eleição, dos candidatos, enfim, dos simpatizantes, nós podemos avaliar que essa foi uma pesquisa que agradou a gregos e troianos. Todos estão comemorando os seus resultados. Basta ver nas redes sociais que estão fazendo propaganda dela, o governador, a oposição, todo mundo. Então, é uma pesquisa que satisfez a gregos e troianos. Com um detalhe, é a primeira que é realizada no Piauí depois da homologação das candidaturas e das alianças, portanto, da definição dos palanques das eleições de 2018. É otimismo dizer, o Elivaldo Barbosa traz na análise que faz aquela ideia de que, agora é que a campanha começa, vai ter propaganda no rádio, na televisão, o tempo é curto, mas tem muita coisa para acontecer nesses 45 dias. É o suficiente para que a oposição, como disse Norberto Campelo, comece a pensar, a oposição tem uma boa aceitação ou, na verdade, é um espaço para que, na verdade, o Wellington Dias consolide a sua liderança? Tudo isso é possível ainda, na sua avaliação? É possível, a campanha está no começo e os candidatos vão mostrar aí as suas ferramentas. A propaganda eleitoral é injusta com a oposição, o tempo é muito curto, mas tem o debate, que o debate vai deixar todo mundo com o tempo igual. Então, Délio Rocha, de Brasília. Délio fala a respeito da quantidade de candidatos à presidência da República que entram na disputa, Délio Rocha. Agora já não há mais nada que não seja oficial. A campanha começou, é candidato à presidência com bloco na rua, né? Pois é, Joelson, mas eu vou falar não só dos números de candidatos para presidente da República, que são 13, mas também eu queria registrar que houve um crescimento no número de candidatos de 2014 para cá, registrando que o número de candidatos a governador somam 197, para senador são 341, para deputado federal são mais de 8 mil e mais de 16 mil para deputados estaduais. Já deputados distritais, só aqui do Distrito Federal, são quase 1.000. Agora, Joelson, Elivaldo e Zósimo, o número de candidatos militares, ou policiais e militares, policiais civis, militares, bombeiros e militares das Forças Armadas, somam hoje mais de 4% do número de candidatos. Esse número aumentou mais de 10% de 2014 para cá. Mostra aí que a chamada bancada da bala, ela não só tem muita presença no Congresso Nacional, tem muita perspectiva de crescimento, mas também ela tem muitos candidatos, ela em números absolutos aí, quer dizer, a representação entre os candidatos é muito grande e isso também deve se refletir no caso do cenário piauiense. Agora, o grande desafio que a gente vê nessa pesquisa do Instituto Opinar, eu acho que é exatamente tentar convencer o voto, tentar conquistar o voto do eleitorado indeciso, principalmente nos cargos majoritários, onde a indefinição é ainda bem maior, Joelson. Bom, há alguma leitura ou interpretação, Elivaldo Barbosa, que você faça desses números que o Délio trouxe para nós? Essa participação maior dos policiais, militares ou não, que tem até um direito diferenciado dentro desses processos eleitorais? É natural que cresça, né? A corporação da segurança, militares, enfim, ele vem aumentando a cada dia, eu considero absolutamente normal, natural, da mesma forma como tem a bancada ruralista, que seja uma afinidade de parlamentares com determinadas causas da sociedade, é natural que o setor da segurança também projete para lideranças políticas, militares e, enfim, oficiais
eleitorais que acabam disputando bem até postos na Câmara Federal, nas Assembleias Legislativas, enfim. Bom, muitas vezes essas candidaturas, Osmo Tavares, elas vêm recheadas com alguns discursos que são interpretados pelas pessoas como discursos menos flexíveis ou menos democráticos. É injusto ver os militares assim com a participação que defende uma democracia menor? Como é que você avalia o crescimento desse perfil de candidato? Joelson, a bandeira principal desses candidatos é o combate à violência, dos candidatos policiais, é o combate à violência. Eles são mais de 800. Desse total, mais de 700 estão usando eu sou delegado fulano de tal, major fulano de tal, coronel fulano de tal, cabo fulano de tal, enfim, estão usando as patentes das instituições às quais pertencem. O que eu tenho notado é que essa participação crescente e maior dos militares na política não tem apresentado uma melhoria no quadro de representação política do país, nem do Estado, nem de lugar nenhum. O que se vê é que os militares na política, os policiais na política estão fazendo a mesma coisa dos políticos: demagogia, fisiologismo e carreirismo. Zósimo Tavares, uma preocupação também está ligada a registros, a burocracia que envolve esse período agora de avaliação dos registros de candidaturas. Você demonstrava uma preocupação especialmente com a situação dos cartórios eleitorais no interior do estado. Zósimo, o que é que mais preocupa, o que é que chama a atenção nesse momento? Joelson, a história é mais ampla, não é só dos cartórios eleitorais, não. O Tribunal de Justiça fez uma intervenção em vários cartórios aqui do Piauí, na capital e no interior. Apesar disso, apesar de esses cartórios estarem nas mãos da Justiça, o atendimento neles não melhorou, pouco mudou. E quem busca qualquer serviço nos cartórios, como a simples autenticação, reconhecimento de firma, ele tem que estar preparado para um exercício de paciência, porque o tempo voa, a tecnologia avança, mas nos cartórios os serviços continuam sendo prestados como lá no século passado. E esse problema ele é generalizado, mas ele é muito mais grave, é muito pior em alguns cartórios. É o caso do cartório do 2º ofício de notas e registro de imóveis e também do cartório do 8º ofício de registro de imóveis aqui em Teresina. É o antigo cartório Naila Bucá. O cartório Nazareno Araújo foi fechado pela Justiça e incorporado ao cartório Temístocles Sampaio. Então, o que já era ruim ficou muito pior. A Justiça, nesse particular, conseguiu o impossível, foi piorar o que já era muito ruim na prestação de serviço dos cartórios. Eu fico até a pensar, Joelson, se essa caveira de burro que está enterrada aí nessas obras públicas que estão paralisadas aqui no Piauí, se essas caveiras de burro não foram levadas para dentro dos cartórios. Zósimo Tavares trazendo comentários sobre a situação dos cartórios aqui no estado do Piauí. Que, aliás, faz tempo, essa questão não é de hoje, não é atual, faz tempo que se arrasta aí, os serviços são prestados precariamente e está na mão da Justiça a decisão para um novo horizonte, concurso em andamento, enfim, para que se chegue a uma situação em que a sociedade possa ser beneficiada com um serviço minimamente qualificado. Tá certo, queria agradecê-los. Zósimo Tavares, Délio Rocha, muito obrigado aos dois, obrigado pela participação mais uma vez no Eleições 2018, obrigado a vocês. Queria agradecer a você também, Elivaldo Barbosa, por hoje é só, por esta semana também, porque segunda-feira tem mais. Elivaldo Barbosa falando de política no nosso Jornal do Piauí.